Uma garota de 14 anos foge de casa com o namorado e dias depois ela é levada de volta para casa. A casa dela deveria ser um lugar bem seguro, né, para ela viver, mas nesse caso aqui não, porque o perigo morava dentro de casa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu tô trazendo um caso então que aconteceu no Irã. Esse é o primeiro caso que eu faço desse país e eu descobri que é muito difícil de estar ali pesquisando casos que aconteceram lá. E nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri que tem várias notícias falsas aqui sobre esse caso e também que tem fontes que defendem e fontes que condenam. Então, vou trazer para vocês aqui hoje as informações que eu encontrei nos jornais mais renomados aí no mundo afora e também algumas partes das informações aqui eu vou trazer as duas fontes para vocês, tá bom? Para que não haja nenhum erro aqui no roteiro que eu fiz para vocês hoje. Então, o caso de hoje conta a triste história de Romina Ashrafi, que nasceu em 2005 ou em 2006. O nome do pai dela é Reza Ashrafi e a mãe se chama Hana. E a família dela era bem pequena, tá? Eles tinham somente 2 filhos, que era então a Romina, que tinha 14 anos quando tudo aconteceu, e um irmão mais novo que tinha 6 anos quando tudo aconteceu. E a família deles morava em Talesh, em uma região rural que fica a 320 quilômetros de distância de Tehran. E como que era o pai da Romina? Bom, a fonte A, então, diz que ele não era nada religioso e que ele também fazia uso de substâncias ilícitas. E a fonte B fala que não tem nada a ver esse negócio aí de substâncias ilícitas, que ele não era usuário, que ele era assim uma pessoa religiosa e ele era um bom pai e trabalhador. Agora, uma coisa que as duas fontes não negam é que o pai da Romina, ele era assim uma pessoa com um temperamento difícil de lidar e além disso que ele era também extremamente controlador e violento muitas vezes também. A Romina estava com 14 anos de idade e ela estava apaixonada pelo barman, que era um homem de 28 anos de idade, então 14 anos mais velho que ela. Então a Romina, né, foi falar com o pai dela, né, pedir permissão para que ela se casasse com o barman. Só que nós temos um problema muito grande aqui, porque nós estamos falando então de pessoas que moravam em uma área rural e que é muito mais complicada ainda do que a gente imagina. As pessoas dessa região de lá geralmente se casam com casamentos arranjados, né, entre as famílias. E o grande problema aqui da questão é que as duas famílias, a família da Romina e a família do barman, não se bicavam, tá? Eles tinham alguma intriga ali, também parece que tinha uma diferença na religião deles também. Então, eles não queriam que os dois se casassem de jeito nenhum. Nem a família da Romina e nem a família do barman também. Agora, aqui nesse ponto, vocês devem se perguntar, né? Tá, mas a menina tinha 14 anos de idade, como é que ela ia se casar? Bom, no Irã, então, é permitido sim o casamento a partir dos 13 anos de idade. Apesar de que existe essa lei, a maioria das mulheres se casam lá com aproximadamente 23 anos de idade, tá? Mas isso são as mulheres da cidade. Então, nós estamos falando de uma área rural onde sim, infelizmente, o casamento infantil é muito comum. Então as brigas começaram dentro de casa, né, entre a Romina e o pai dela. Ela queria porque queria se casar com aquele cara, mas não tinha jeito, né, das famílias se juntarem ali. Bom, o pai então parece que tira o telefone dela e também prende ela dentro de casa. E nesse mesmo tempo, então, o pai dela vai procurar um advogado, porque ele queria saber então se ele tirasse a vida da filha dele, quais seriam as consequências. Bom, esse advogado então explica para ele que no caso de ele cometer um ato em nome da honra nesse país, então, ele teria uma condenação de 3 a 10 anos no máximo. Nós vamos falar mais sobre as leis desse país no final do vídeo também, tá? Mas então ele coletou essa informação ali com o advogado, voltou para casa normalmente e continuou lá aquele pesadelo, né, da filha dele dentro daquela casa. E depois disso, então, o que o pai faz? Agora nós temos a fonte A e a fonte B novamente, tá? Uma fonte diz que ele tenta convencer a mãe dela para convencer a própria Romina para tirar sua própria vida em nome da honra, porque daí assim ele não precisava então fazer isso. A outra fonte já diz que teve realmente um dia que o pai chega em casa com uma corda e com veneno de rato e então oferece para a filha, explica toda a situação e fala que seria melhor ela tirar a sua própria vida.
Mas fato é que depois de tudo isso, se aconteceu ou não aconteceu, ela realmente decide fugir de casa. E no dia que ela foge de casa, ela deixa um bilhete e nesse bilhete estava escrito o seguinte: Pai, eu sei que você quer tirar a minha vida. Se alguém perguntar aonde está a Romina, fala para eles que ela já perdeu a vida. E o que ela faz durante essa fuga? Bom, essa fuga na verdade foi um plano dos dois, tá? Da Romina e do barman também. Então, os dois ficam realmente desaparecidos durante alguns dias. Bom, logo no dia seguinte, então, dessa carta ali que ela deixou para o pai já vai na delegacia e faz lá um registro, né, um BO, dizendo que a filha fugiu de casa e que foi o barman que tirou ela de lá. Na verdade, o barman que seria o culpado da fuga da filha. E aqui a gente está entrando naquela questão do ato em nome da honra, né? Quem já assiste os vídeos aqui do canal já sabe o quão perigoso pode ser essas atitudes aqui, né? Nós vamos falar mais sobre o que significa o ato em nome da honra no final do vídeo para não cortar a história aqui para vocês, tá bom? Os dois ficam então escondidos durante 5 dias. Nesse período que eles ficaram escondidos também, eles tiraram algumas fotos. O próprio namorado fala depois em entrevista que teve uma das fotos que ele postou na rede social dele e que ele só postou essa foto porque a própria Romina tinha pedido para então que as pessoas entendessem que ela não tinha sido tirada à força de dentro da casa da família, que ela teria sim ido por vontade própria. Bom, essa foto aqui, ela não foi vista pelo pai enquanto eles estavam ali nesses 5 dias escondidos. Bom, mas de alguma forma ali, então, a polícia consegue descobrir aonde que eles estão e então 5 dias depois a polícia vai lá e leva os dois para a delegacia. Quando eles chegam na delegacia, então, o que eles fazem? As autoridades chamam o pai da Romina para vir buscar ela. Sim. O namorado é preso, tá? Então, suspeito ali de ter tirado a menina de dentro de casa. E o que vai acontecer com a Romina? Bom, antes que o pai dela ainda chegasse lá, né, para buscar ela fala para as autoridades que o pai dela é uma pessoa extremamente controladora e que ele é muito violento e que ela estava temendo pela própria vida. Ela pede, então, para as autoridades várias vezes que eles não deem ela de volta para os pais, porque algo pior poderia acontecer. Mas, mesmo assim, eles entregaram a Romina de volta para o pai. Nesse dia que ele pegou ela na delegacia, a mãe da Romina também estava junto, tá? Então, os pais e a Romina, eles não vão direto para o vilarejo deles, não. Eles vão para a casa de alguns familiares que ficava em Astara. Essa estadia ali também piorou um pouco a situação, porque os irmãos do pai da Romina, então, começaram ali a colocar pilha nele, né? Falando, olha, essa menina fugiu com um cara que não era o marido dela, a sua família inteira está desonrada agora, como assim que você vai permitir isso aqui? Lembrando, né, atos em nome da honra, geralmente eles são feitos pela família inteira. Então, diz que nesse dia que ele estava na casa aí dos familiares também, eles mostraram a foto que o namorado teria postado nas redes sociais, o que deixou o pai extremamente furioso mesmo. Então, depois disso, eles todos voltam então para casa deles mesmo, onde ficava lá no outro vilarejo, né? O pai, a mãe e a Romina e o irmão de 6 anos também. Bom, eles passam a noite então na própria casa e então chega a manhã do dia 21 de maio de 2020. A Romina estava dormindo então pela manhã, e a fonte A, então, diz que o pai teria mandado a mãe sair com o filho pequeno da casa. E a fonte B diz que o pai, então, teria trancado a mulher e o filho pequeno em um banheiro. Mas fato é que a mãe não estava ali junto quando tudo aconteceu. Bom, o que esse pai faz, então? Ele vai no quarto da filha dele, que tinha 14 anos de idade, e nas mãos ele tem uma foice, sabe essas que são usadas na lavoura? Bom, ele pega então esse utensílio e, enquanto a filha ainda está dormindo, ele ali passa aqui, tá? Na Romina. Só que ele não parou por aí não, tá? Porque depois que ele passou aqui, então, né, que ela se foi, então ele decidiu separar realmente essa parte aqui da filha e deixou essa parte separada.
Ele sai então dessa casa, esse pai, com uma mão, né, toda ali manchada de vermelho e ainda com o próprio utensílio na mão. E tem algumas fontes que dizem que ele vai então num ponto mais alto lá que ficava do vilarejo e ele grita para todo mundo escutar: eu tirei a vida da minha filha. Essa é uma coisa que acontece muito nesses atos em nome da honra. Bom, ele sai então desse local ali e vai até a delegacia, ainda segurando o utensílio, e chega na delegacia e esse pai realmente ele se entrega e fala, confessa tudo que ele fez com a filha dele. Bom, o pai é preso ali pela polícia, é claro, e essa história, ela fica meio escondida durante aproximadamente 5 dias somente, tá? Porque 5 dias depois, então, alguns repórteres conseguiram descobrir e isso aqui, então, foi para jornal de tudo quanto é canto do mundo. Mas não só os jornais estavam falando sobre o assunto, tá? Isso aqui caiu nas redes sociais também. Foi criada uma hashtag no Twitter, que é essa aqui que eu vou deixar na tela para vocês, se vocês mesmos quiserem pesquisar. É muito interessante de ver ali o apoio de todos os ativistas aí ao redor do mundo, né, para que haja justiça aqui nesse caso. E essa hashtag, ela foi usada mais de 50 mil vezes, então era muita gente nas redes sociais falando sobre o assunto. E um tempo depois, então, no dia 27 de maio de 2020, que foi então 6 dias depois da Romina perder a vida daquele jeito, né, tão bárbaro, o presidente Hassan Rouhani, eu não sei se estou pronunciando certo, tá? Me perdoem por isso, mas ele tentou então mudar ali as leis do país e então ele pediu lá, exigiu na verdade que as leis fossem muito mais severas nos casos de atos em nome da honra. Até eu fechar esse roteiro aqui para vocês, não existe ainda mudança, tá? Por mais que eles estão tentando lá mexer nas leis, talvez isso demore muitos anos. Esperamos realmente que haja mudança nesse sentido. E esse julgamento do pai da Romina foi muito rápido, demorou somente alguns meses. A sentença dele saiu em agosto de 2020. O pai da Romina, então, foi condenado a 9 anos de cadeia somente. E logo depois que saiu a sentença, a mãe da Romina pediu que o caso fosse visto, então, pela Suprema Corte, porque, segundo as palavras dela, o pai era, sim, uma pessoa muito violenta. E ela fala que ele tem que ter, sim, uma punição mais severa, porque ele não pode voltar para casa, porque ela fala que se ele voltar para casa, ela teme pela própria vida e pela vida do filho também. Outra informação também muito importante aqui é falar que a mãe da Romina, ela não pediu o divórcio do marido, tá? Porque ela tem medo também de perder a guarda do filho. Mas o que aconteceu com o namorado da Romina? Lembra que ele foi preso, né? Logo que eles acharam eles lá, depois da fuga lá de 5 dias, ele estava na prisão. Bom, essa informação aqui também foi muito, mas muito difícil de encontrar na internet. Algumas fontes dizem que ele foi condenado a somente 2 anos por ter então tirado a menina de casa. E outras fontes dizem que ele não teve punição nenhuma, que ele só pagou uma fiança de $65 e saiu livre. E outra coisa também para se falar aqui sobre esse caso, para vocês verem como teve notícias falsas na internet mesmo. A foto dela, original, é essa aqui, né? Mas algumas pessoas ali manipularam a foto dela no Photoshop, como vocês estão vendo aqui nessa outra foto, e acabaram cobrindo mais o cabelo dela, cobrindo mais as pernas. Enfim, vocês veem que esse caso foi realmente muito, mas muito complicado para eu pesquisar. Eu agradeço muito a todos vocês que curtem esses vídeos, principalmente os vídeos de ato em nome da honra, porque o YouTube, quando vocês curtem, né, ele sobe mais, sabe? Ele entrega para mais pessoas. Outra coisa também, se puderem, por favor, compartilha esse vídeo para as pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo aí ao redor do mundo e para entrar também nessa luta, né, para que o ato em nome da honra acabe pelo mundo. Bom, então, como eu prometi lá no início do vídeo, agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona aí os atos em nome da honra. Bom, essa é uma regra, sei lá se eu posso chamar de regra, mas que foi criada centenas de anos atrás, lá na Roma Antiga, que é uma questão de tradição de alguns povos que sobrevivem até hoje. Bom, esses atos, então, eles são cometidos entre as famílias ali. Se uma mulher, então, fizer alguma coisa que os homens da família consideram errado, um dos membros da própria família tem o direito de tirar a vida dessa mulher. Tirando o que eles consideram ser o problema, a vida e a família inteira volta a ser honrada novamente. Então, por isso que se chama
crime de honra, tá? Ou também ato em nome da honra. Eu, no caso, também acho que não deveria ser chamado de ato em nome da honra, deveria ser chamado realmente de crime, né? Porque não existe honra nenhuma em tirar a vida da sua própria filha, mas foi esse o nome que eles deram para eles e é esse o nome que eu preciso usar aqui em todos os vídeos, porque é o nome que a mídia do mundo inteiro usa. E também eu acho muito importante estar falando sobre esse tipo de assunto aqui, porque muita gente não sabe que isso acontece. Então, por isso, é muito importante a gente estar sempre divulgando aqui os atos em nome da honra, porque, primeiro, para que as pessoas que estejam perto consigam identificar uma vítima, e outra também, eu acho muito importante a gente ser a voz dessas mulheres e homens ao redor do mundo também, porque muitos deles se calam depois com medo de perder a sua própria vida. Então, mesmo que a pessoa sabe que o vizinho cometeu um ato em nome da honra e ele mesmo não concorda com esse tipo de ato, ele fica calado, porque se ele falar alguma coisa, é o dele que vai para a reta também. Então, eu entendo também as pessoas ficarem caladas, né, nesses países e tentarem, então, não falar sobre o assunto. Mas eu acho extremamente importante a gente que tem essa liberdade aqui, principalmente aqui no YouTube também, de estar divulgando mais e mais esses casos, para que, então, diminua de alguma forma, ou sei lá, a gente tocar, né, o coração de mais pessoas, para que mais pessoas se mobilizem aí ao redor do mundo, para, então, tentar fazer com esse tipo de tradição acabe, né, no mundo inteiro, porque esse realmente é um caso mundial. Aproximadamente 5.000 pessoas, homens e mulheres, tá? Entre eles, perdem a vida todos os anos em nome da honra ao redor do mundo. E lá no país que a gente falou hoje, não existe oficialmente também um dado que dê, né, quantas pessoas que perderam a vida por ano lá. Mas teve uma universidade que nesse mesmo ano, então, que a Romina perdeu a vida, fez uma pesquisa para tentar descobrir e na pesquisa deles apontaram então que aproximadamente 350 a 450 pessoas somente naquele ano perderam a vida em nome da honra nesse país. E o que o pessoal da internet queria? Bom, o que os próprios iranianos também queriam, né? Porque eles também, lembrando, tá? A gente nunca pode condenar uma nação inteira aqui pelo erro de alguns, né? Existem sim atos em nome da honra lá no país deles, mas não são todas as pessoas que aceitam esse tipo de ato hoje em dia no país. Bom, as leis deles ainda são um pouco complicadas, tá? Nesses casos de atos em nome da honra, como eu falei para vocês, então, lá no início do vídeo, são só de 3 a 10 anos no máximo que pegava naquela época lá uma pessoa que fosse condenada por causa disso. E ao mesmo tempo também existe a pena capital lá, só que ela não é aplicada nesse tipo de caso até então, tá? Até eu fechar esse roteiro aqui. Talvez alguns anos isso mude. Eu também, pesquisando as hashtags que tem no Twitter, descobri assim várias mulheres muito corajosas lá dentro do país que fizeram uma campanha, porque teve também um caso de uma pessoa lá que perdeu a vida porque não estava usando hijab, parece. Não sei exatamente o que aconteceu, tá? Eu não me aprofundei naquele caso, mas foi algo que a menina fez e eles acabaram tirando a vida dela. E o que as mulheres fizeram? As mulheres de lá foram nas redes sociais e cortaram os próprios cabelos, assim, com tesoura mesmo, e muitas delas queimaram o véu também. Outra coisa também que eu achei, assim, muito importante de estar pontuando aqui nesse vídeo é que em 2014 foi lançado o filme The Paternal House. Esse é um filme do cinema iraniano mesmo e ele conta a história de atos em nome da honra. Eu não assisti o filme porque eu não consegui achar para assistir, procurei no Netflix, não tem. Não sei, se alguém souber onde assistir, por favor, coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Eu sou muito interessada para assistir, mas diz que o filme ele é muito chocante, as cenas são muito fortes e muito chocantes, e o próprio diretor do filme falou nas entrevistas, então, para os jornais que se o pai da Romina tivesse assistido o filme que ele fez, ele não teria cometido o ato, porque diz que é tão real o filme assim, né, entra na cabeça e de repente também ele tentou ali mudar a cabeça, né, dessas pessoas ali pequenas, né, que vivem lá no país deles. E uma informação também muito importante sobre esse filme é que o próprio filme ele foi barrado lá no país deles, tá? Ele não pode ser passado por lá. Eu pesquisando para esse caso também assisti aí uns iranianos no YouTube, que foi muito interessante também assistir o ponto de vista deles, e eles também falam sobre uma outra lei que é do artigo 220 do Código Penal lá, que diz o seguinte:
Se um homem, então, ver a mulher dele tendo relações íntimas com outro homem, esse homem, esse marido, então, tem sim o direito de tirar a vida da mulher e do amante também. Eles, então, falando ali, né, nos debates no YouTube, falam que é um absurdo também eles terem ainda essa lei no código deles. Bom, a gente espera que realmente mude aí nos próximos anos. É claro que eu não posso me meter, né, a gente não é cidadão lá do país, mas eu espero sim que as mulheres tenham um pouco mais de respeito, porque sim, eu sou mulher e eu estou sim nessa luta com elas também. E antes de sair, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Nós estamos na meta de chegar a 100 mil inscritos. Estamos quase lá. Queria tanto colocar a plaquinha do YouTube aqui para vocês. Vamos lá, gente. Se você não é inscrito no canal, aperta no botãozinho ali e se inscreve para mim, por favor, tá bom? Para me ajudar aqui nessa campanha de fazer esse canal crescer cada vez mais. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.